Mais uma vez, estamos aqui reunidos para esta realização dessa nossa reunião pública aqui no Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Rogamos nesse instante a proteção do alto sobre todos nós e sobre esta reunião. Que ela possa trazer a luz sobre todos nós e principalmente os ensinamentos deixados por Jesus. E que possamos ter o nosso coração e a nossa mente aberto para receber esses ensinamentos e ter a perseverança de colocá-los no dia a dia de nossas vidas. Que assim seja, Senhor, e graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, nós estamos do livro Fonte Viva, na página hoje, aliás, no capítulo 155, aprendamos a agradecer. E a recomendação de Paulo aos Tesalonicenses: em tudo dai graças. O Chico sempre dizia: nós devemos ter um coração sempre agradecido. Por quê? Porque a vida nos oferece tantas dádivas e é uma forma também de incentivar as pessoas a praticarem a gratidão. Porque nós recebemos tantos favores, tantas dádivas da natureza, e nos esquecemos que tudo isso é uma concessão divina. Já pensaram se a Terra fosse sem aves, sem vegetação? Que tristeza que seria. Por ser um planeta de expiação e provas, quer dizer, abaixo da Terra só mundos primitivos. Então nós estamos num mundo da segunda série, do primário. Estamos bem atrasados. Porque aqui habitam espíritos desse nível, desse estágio evolutivo. Então ainda não tem esses sentimentos, essas emoções, essa visão de Deus, Criador. Não tem essa visão de fraternidade, de solidariedade, que são conquistas do processo evolutivo. Porque, na verdade, nós temos que introjetar em nossas almas tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que faz bem, tudo aquilo que nos torna felizes, e evitar tudo aquilo que possa trazer mágoa, sofrimento, dor. E nós ainda não temos aquela consciência de que tudo aquilo que nós fazemos tem um retorno. As pessoas fazem as coisas, praticam os atos, mas ignoram que cada ação tem uma reação. Cada efeito tem uma causa. E isso já está inscrito nas leis de Deus. Lei de causa e de efeito. E a gente nota que as religiões, de um modo geral, têm uma concepção de que Deus está vigiando, está atuando, está fazendo e cuidando de cada um. E não é por aí.
A doutrina espírita é muito clara nesse sentido de que tudo já está projetado, programado, e justamente para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento. Então, as leis que regem o universo, elas já estão todas estruturadas e preparadas para essa finalidade, para alcançarmos a meta estabelecida pela divindade. Nós chamamos aqui na Terra de perfeição, atingir a perfeição, mas perfeição é uma palavra. O que quer dizer perfeição? O que é perfeito, o que não é perfeito? Para nós existem muitas coisas perfeitas, na nossa visão, no nosso entendimento, mas na visão dos espíritos superiores, pode não ser a mesma coisa. A perfeição pode alcançar outro parâmetro. Então, aquilo que é perfeito, na Terra não há nada perfeito. Por isso que Jesus diz, sede perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Ele não disse como eu sou perfeito. Porque a evolução, a perfeição não para nele, ela continua. Ele está num ponto bem alto, mas não está no nível de Deus, de perfeição. Mesmo porque nós não sabemos exatamente o que é Deus. Kardec perguntou o que é Deus e não o que parece ser, né? Ou então quem, que coisa, não, que pessoa, um ente, um ser, não se pode imaginar. A resposta dos espíritos, causa primária de todas as coisas, quer dizer, o princípio de tudo, o princípio e o fim de tudo, né? Porque se tiver um fim, é com ele, não é conosco, não é? Então o Espiritismo nos leva a refletir, a pensar, a buscar saber, ao passo que outras religiões assumem aquilo que já está escrito e pronto, e não se discute. É o tal dogma. O dogma não pode ser discutido, é assim porque é assim. Isso não satisfaz muitas mentes, muitas criaturas que têm sede de saber, de crescer, de entender. Mas essas coisas passam como mistérios, são mistérios de Deus, que não devem ser questionado. Tudo aquilo que vem de Deus tem que ser aceito. Mas o Espiritismo, que é racional, nos ensina a buscar um pouco mais de conhecimento, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, se há vida depois da vida, porque se tudo se chama de vida aqui na Terra. Quem já foi é morto. Não se cogita de vida depois da morte. E nós temos que agradecer. Aqui diz que nós temos que agradecer sempre tudo. Quando estamos comendo um fruto, olhar para aquele fruto e dizer, mas que coisa perfeita, que coisa extraordinária. O sabor, cada fruta diferente, cada folha diferente, cada criatura diferente. Há muita sabedoria. Há muitas coisas que nós nem percebemos. Por isso que Jesus disse assim, olhai os lírios dos campos, olhai as aves dos céus. Parece uma coisa infantil, assim, eu vou olhar as aves, estou olhando, e daí? Você está olhando, mas não está vendo. Por isso que ele diz assim, quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Porque a pessoa escuta, mas não ouve. Ou ouve, mas não escuta.
Não percebe, não tem essa percepção, há um sentido. Tanto assim que quando Kardec perguntou, poderemos conhecer a natureza íntima de Deus? Não, porque vos falta um sentido. Que sentido é esse? Falta essa capacidade de percepção. Porque Deus é o absoluto, nós somos o relativo. O relativo não cabe no absoluto. O absoluto não cabe no relativo, aliás, ao contrário. Então, a esperança, na visão espírita, é aquela predisposição de ânimo, de acreditar que tudo progride, evolui e que a vida tem uma finalidade, que é isso que as pessoas buscam, uma finalidade para a vida. Daí as criaturas cometerem tantos erros, terem tantos vícios, porque procura satisfazer os desejos materiais, físicos. A nossa vida toda está voltada para a matéria. As nossas ambições, nossos planos. Quando falamos, fulano, você tem que pensar no seu futuro, não está falando em vida depois da morte. O futuro dos nossos filhos. Ser uma pessoa bem-sucedida, próspera, conquistar posições, poder, e tudo passa. Passa muito rápido. Quando a gente vê, já está velhinho. É o meu caso, né? Já estou com o pé na cova. Terezinha já foi. Fui na frente. Falei, prepara lá, hein? Já estou chegando. É assim que a gente fala da morte. Tem choro? Tem. Claro. Tem sentimento. Tem amor. Sofre. É natural. Essa história de dizer, mas espírita não chora, porque... Claro que tem que chorar, imagina. O Divaldo sempre fala assim, vocês que não chorem quando eu morrer, para você ver. Eu volto para puxar a orelha de vocês. Por quê? Quando você deixa o plano físico, você fica invisível. Você continua existindo, mas o contato físico não existe. E isso é muito bom. É necessário. Porque se hoje nós somos o que somos, no passado, não é bom saber, não. Não tem só coisa boa, não. Tem muita coisa ruim também. Porque as pessoas pensam que vão se lembrar só das coisas boas. Mas das coisas ruins não vão lembrar. Eu sei que eu estou fugindo do tema, mas no fim nós vamos fazer um arremate aí que vocês vão ver. Eu falo improvisado. Não tenho a menor ideia de como vai começar e como vai acabar. Mas eu confio que vem a inspiração, que vem a orientação. Já me acostumei, já sei que posso confiar que vem a orientação. Então, dentro dessa visão, o Espiritismo tem essa abrangência. É uma doutrina dinâmica, está sempre em transformação, tanto assim que no tempo de Kardec, ele fez o que pôde em 14 anos. Fez muito. Ele foi um gigante fazer o que ele fez em 14 anos. E trabalhando como fazia escrita de empresas, tudo como contador.
E era um filósofo, um pensador, um pedagogo. Fazia parte da escola de Pestalozzi. Era um espírito missionário, sem dúvida nenhuma. Veio para uma tarefa dessa natureza. Mas por que a gente se torna espírita? E qual é essa finalidade? Porque a gente não está satisfeito com as informações que o mundo oferece através das religiões tradicionais, ditas cristãs, mas que na verdade não evoluiu. Está parada no tempo, no espaço, e não questiona. Não questiona, são dogmas, não questiona. Tudo é interpretado ao pé da letra, de tal forma que, como dizia Jesus, a letra mata e o espírito vivifica. Nós fomos e vamos sempre através do espírito, quer dizer, da mente, do pensamento, da razão. Né? Daí a necessidade não só da fé, mas da razão. É preciso pensar, é preciso refletir. Não é discordar, mas é não entender. Quando a pessoa diz que não concorda, na verdade ela não está falando a verdade, porque ela não entendeu. E por não entender, é contra. Quando a pessoa fala assim, mas os espíritas são isso, são aquilo, eu digo, quais livros você leu? Não, eu nenhum, e nem vou ler. Então, como é que você pode falar isso? Mas todo mundo fala. Todo mundo quem? Dá os nomes. Não é por aí. Não é porque todo mundo faz, todo mundo fala. Não. Então veja que é uma abertura na nossa mente e tudo cresce, tudo fica promissor, esperança. Você tem vontade de lutar, de fazer, de produzir, de ser útil, de melhorar. Você recebe uma força, uma ajuda que vem da alma, que vem do espírito, que vem do alto. Por isso que Jesus, buscai e achareis. O reino de Deus não está lá, não está aqui, está dentro de você, está dentro de vós. Aí, temos dificuldades de entender isso. Como dentro? Não pode ser. Eu não sou uma pessoa boa. Como é que pode o reino de Deus? Ele não falou Deus, nem falou divindade, falou o reino. Quer dizer, é um estado de alma. Aquilo que você vai ser já está dentro de você. Você é uma semente. Essa semente vai produzir o futuro. Você tem todas as possibilidades, todos os elementos, todas as bases para chegar lá. É questão de tempo. É questão de vontade, de escolha, livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio para errar. Você tem carta branca para errar. Só que você vai sofrer as consequências. Tem a lei de retorno. Você que sabe. Você tem liberdade. Você tem razão, tem raciocínio, pode pensar. Então a gente fica muitas vezes questionando, mesmo com os conhecimentos espíritas, dúvidas surgem, porque à medida que ele vai avançando, que a gente vai conhecendo, vai percebendo que o horizonte vai se distanciando, que a coisa é muito maior do que você imagina. Muito maior. Não é só crer, precisa saber, ter consciência, ter certeza, ter convicção. Ao passo que, de um modo geral, as religiões dizem assim, a fé é cega.
Tem que acreditar e pronto, não tem que discutir porquê, não existe porquê. É aceitar o que está escrito. Está na Bíblia e acabou. Não está na Bíblia, não está no mundo, não está no universo. Isso é muita pequenez, é muita pobreza. Daí o Espiritismo é um convite à razão, ao entendimento. E ao mesmo tempo a gratidão, né? Porque tudo que nós temos, tudo que nós sabemos, tudo que nós somos, recebemos. Recebemos. Então recebemos muito mais do que damos. Só vamos dar a partir de um determinado estado de evolução. Quando a gente compreende, quando a gente tem consciência da finalidade da vida, aí a gente sabe que o progresso, a evolução nossa depende do semelhante. Que o endereço de Deus é o próximo. Como disse Gandhi também, né? Mahatma, qual é o caminho da paz? A paz é o caminho. Não tem caminho. A paz é o caminho. A vida é o caminho. Qual é o objetivo da vida? Evoluir. Para quê? Para ser melhor. Para ser feliz, porque nós não somos felizes. Como disse Jesus, meu reino não é deste mundo. O que equivale a dizer que a felicidade não é deste planeta. Pode até começar aqui, mas temos momentos felizes. Momentos. Mas felicidade não. Nós não sabemos exatamente o que é felicidade. Sabemos o que é prazer, emoção, sensação, momentos de alegria, que pode ser interrompido por qualquer notícia, qualquer fato que ocorre contrário à nossa vontade, acaba com essa felicidade, entre aspas. E a gente fica correndo atrás da felicidade sem imaginar o que é necessário fazer para ser feliz. Como é que eu alcanço isso? Não basta querer ser feliz, tem que questionar assim, bem, eu quero ser feliz, mas o que é necessário para eu ser feliz? O que é que eu devo fazer? Como devo me comportar? Como vou alcançar isso? Deve ter um meio, deve ter um caminho, deve ter um processo. Mas deve ter um preço também. Tem um preço. E a gente não quer pagar o preço. A gente quer receber tudo de mão beijada, tudo de graça, e a coisa não é assim. Daí Jesus teria dito, buscai e achareis. Batei e abri-se-vos. Quer dizer, o universo está aí à disposição. Todas as leis são favoráveis ao progresso, à evolução, ao bem. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que buscar. Você tem que querer. Então você tem que mobilizar a vontade. Dizem que querer é poder. Agora, poder, o quê? Não é força. Não é domínio. É uma forma, são recursos para você utilizar em favor do próximo. Então, se nós não direcionarmos todos os nossos atos, pensamentos, no sentido de colaborar, de ajudar, de melhorar, enfim, pensar só no bem, essa energia é que vai construir a nossa felicidade, que vai ter um retorno. É aquela história do semeador. A gente colhe exatamente aquilo que plantou.
Não tem outra forma de entender isso. A colheita tem que ser o resultado do plantio. É muito bem usada essa questão da semente, né? Que nós somos verdadeiras sementes. A árvore não está dentro de uma semente? Está dentro de uma semente. A gente olha e diz, mas é um milagre. Um milagre, porque essa sementinha aqui vai virar uma árvore, vai produzir tantos outros frutos, às vezes até centenas e até milhares de frutos. Mas tudo está aqui dentro disso, está tudo aí. Isso é um milagre na nossa visão. Isso é impossível. Mas quando a gente compara com a energia atômica, a gente vê que o átomo é invisível. E olha o estrago que ele faz. A força que ele tem. A água, os raios, toda essa força da natureza é incontrolável. É incontrolável pelo ser humano. Então a gente tem que entender que está num contexto programado, fazendo uma viagem, com toda a proteção, mas depende muito de nós manter esta posição de equilíbrio. A gente fala, porque o mundo... Não, o mundo está ótimo. O mundo não tem nada com isso. Você está falando da humanidade, das pessoas. Os viventes do mundo. Mas o mundo é ótimo. Tem tudo o que nós precisamos. Como dizia Gandhi, o mundo tem tudo para as necessidades de cada um. Mas o mundo não tem tudo para a ambição de cada um. A ambição de cada um não tem tamanho, não tem limite. Agora, a necessidade de cada um. O problema é a gente viver em função das necessidades, limitar-se às necessidades, como fazem os animais. Eles só procuram aquilo que é necessário para eles. Se está satisfeito, não ataca, não mata. De um modo geral, é assim que funciona. Já o homem não, o homem mata por ambição, por poder, competição, e vai por aí afora. Até vingança, gente. E acontece hoje coisas horríveis que nunca a gente podia imaginar que acontecesse. Vocês souberam daquele caso do homem que jogou a criança de 2 anos e depois se jogou, matou. Suicidou-se, primeiro jogou o filho de 2 anos. Lá embaixo, lá no shopping, lá de cima. Ontem eu fui lá, o Adinho estava me mostrando. Foi daqui que o homem jogou a criança e depois se atirou. Agora, veja só, que desgraça essa criatura arrumou para ela mesma. Porque isso aí é uma causa que gerou um efeito, vai gerar um efeito, já começou, né? O tormento dele. A criança não, a criança voltou ao seu estado anterior, naturalmente veio com esse risco, que eu não acredito que esteja programado, isso não está programado. A morte, o suicídio não está programado, o assassinato, nada disso. Há uma tendência, há uma possibilidade, que vai depender do livre-arbítrio. Aquela questão do livre-arbítrio e fatalidade, né? Isso é, como diz, isso é uma outra história, né? Mas é muito interessante esse tema. A gente saber o que é livre-arbítrio, o que é fatalidade, aquilo que não vai modificar, porque tem que acontecer, se é que isso existe, né? Tudo isso é questionado. Mas, voltando ao nosso assunto da gratidão, que é uma virtude, vamos dizer assim, muito pacificadora. Muito pacificadora. Ela gera uma situação de tranquilidade,
A gratidão gera alguma coisa muito boa. E a pessoa fala assim, olha, eu fiquei muito agradecido daquilo que você me fez. Ah, mas que isso, tá bom. Mas para a gente, para o ego da gente é bom, faz bem. Porque se a pessoa vira as costas e nunca mais fala com você, você fala, mas que ingratidão, viu? Nunca mais eu vou fazer nada, sabe? O ser humano não merece. Está vendo que é bom? Ser bom é isso. É ser traído. Nunca mais vou ajudar ninguém. Ninguém me ajuda, por que eu vou ajudar os outros? É assim que a gente pensa. E ao pensar assim, estamos nos prejudicando. Achamos que não, mas estamos nos maltratando, nos ferindo. Porque a nossa vocação, segundo a vontade de Deus, que colocou em nós as sementes, todas as sementes do futuro. Então, quando a gente atua, quando a gente age, quando a gente busca, quando a gente bate, como diz o Evangelho, nós vamos desenvolvendo essas qualidades. Elas estão todas, mas a semente precisa de um estímulo para nascer. Ela precisa de adubo, precisa de água, precisa de sol, senão não nasce, não cresce, não produz. A semente em si é aquela história, a parábola do semeador, né? Se cai na pedra, não prospera. Se cai na areia, não cria raízes. Tem que cair num terreno bom. Veja a sabedoria de Jesus. Falar por parábolas. Porque senão não chegava aos nossos dias. Se ele tivesse feito muitos discursos, quem se lembra do tema que Divaldo falou aqui há 10 anos no Encontro Fraterno? Nem uma palavra. Você não lembra uma palavra. Está arquivado no subconsciente, está lá guardado, está arquivado. Vós sois deuses. Então está arquivado. Temos esse recurso. Só que ele está guardado para o futuro. Faz parte do processo evolutivo, daquilo que tem que ficar armazenado, tem que ficar arquivado. Porque às vezes a pessoa pensa que quando vai lembrar das coisas do mundo espiritual, você vai recordar suas encarnações passadas. Ele vai lembrar de tudo, daquela rua que ele ia e não achava, né? Não, só os fatos que gravaram, que interferiram no karma. Então tem uma faixa de atos que a gente comete que não registra. Só registra quando você causa, isto é, quando você cria uma causa. Aí vai ter o efeito. Mas se você não criar uma causa, ela é neutro. Eu lá vou saber quantos copos de água eu tomei, quantas ruas eu passei. Isso não fica registrado. Não fica. Porque não gerou uma causa. Agora, se naquele dia, eu bati o carro, machuquei alguém, matei alguém, ou morri, aí sim. Aquela rua, então, aquele lugar é importante. Mas se eu atravessei a rua, fui para outro lugar, isso não fica registrado. Então, essa memória do passado, ela é muito sintética. Só os fatos que geram causa. Se não gerar causa, não tem efeito. Perceberam? Então, essas filigranas, esses detalhezinhos que a gente precisa refletir, pensar. Pensar, porque a doutrina espírita tem muita sabedoria, mas a gente tem que penetrar
Como dizia Rui Barbosa, o normal, o comum, o vulgar é ler, mas refletir, muitos poucos. Muitos poucos. A gente lê um romance, às vezes lembra de um personagem ou de outro, fala assim, mas eu li faz tanto tempo, sabe, que já não me lembro mais nada desse. Preciso ler outra vez. Agora, é claro que lá atrás, toda a parte emocional, toda a parte que tocou o seu sentimento, ele vai para o arquivo. Mas aquelas coisas, aqueles detalhes pequenos, não ficam gravados. Então, é uma reação, é uma ação que não gerou reação. Não teve uma causa, não teve um motivo, não teve uma razão de ser. Aquilo não tem importância. Mas a gratidão é muito difícil de entender para quem não tem boa vontade. A gente tem que ter boa vontade. A boa vontade é a alavanca que remove o impossível. Se tem boa vontade, a gente resolve tudo. Com boa vontade, com conhecimento. Vamos orar. Agradecendo a Deus. Zé Roberto, nós acompanharemos com o pensamento, enquanto ocorre o passe, não? E assim, Senhor, agradecidos que somos por tudo que proporcionais em nossas vidas, a própria vida, a nossa saúde, os nossos amigos, a nossa família, a natureza colocada à nossa disposição, e todos os seus frutos, para o nosso alimento, para matar a nossa sede. Só gratidão, Senhor. Agradecemos também, Senhor, pelos desafios que colocaste em nossas vidas, para que possamos progredir, para que possamos crescer. Os desafios que despertam o nosso livre-arbítrio e a nossa consciência, para delimitarmos os nossos caminhos. E pedimos, Senhor, que nos oriente na escolha daquele caminho que segue os seus ensinamentos. Aproveitamos também, Senhor, para pedir as suas bênçãos sobre todos nós, por essa casa que nos abriga, pela nossa família, pela nossa pátria. E assim, Senhor, agradecidos que somos, pedimos licença para encerrar esta reunião. Graças a Deus.